Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Você, nós somos um milagre. Saudações, meus queridos amigos, em nome de Jesus e a paz do Senhor a todos os meus irmãos em Cristo. Meus queridos, primeiramente quero louvar ao Senhor por este dia que Ele nos concede de vida, louvar a Deus também pela sua vida e por neste momento juntos podermos partilhar desta mensagem. Eu gostaria de fazer um rápido relato acerca do filme Em Defesa de Cristo ou O Caso de Cristo. O filme, baseado em fatos reais, conta a história de Lee Strobel, um jornalista, até então ateu, que juntamente de sua esposa e também de sua filha, vão a um restaurante e ali ocorre um incidente com a criança. Entretanto, naquele local, uma enfermeira e também cristã ali presente presta os primeiros socorros àquela criança e salva-lhe a vida. Futuramente, nós vemos essa enfermeira se reencontrando com a mãe da criança e dizendo-lhe que o que havia acontecido aquela noite tratava-se de um milagre, pois ela e seu esposo tinham o costume de frequentar outros restaurantes e naquela noite algo compeliu-a para que ela estivesse indo até aquele restaurante. E assim, se você tiver a oportunidade também de assistir o filme, baseado em fatos reais, de Lee Strobel, você verá que ela então tem a oportunidade de prestar esse socorro. Enfim, um milagre que ocorreu através da vida dela sendo aplicado àquela criança. Acontece que Lee Strobel, por ser ateu e não dar esse crédito de ser um milagre o que aconteceu com a sua filha e dizer ter sido sorte, uma obra do acaso, ele busca todos os recursos e todas as informações possíveis para negar a existência de Cristo, para se dizer que Cristo não passou de uma mera história, ou se existiu, foi um simples humano e que não teve poder algum para operar milagres, assim como também não acreditava ele que aquela ocasião pudesse ter sido este Cristo operando aquela noite e assim causar um milagre em sua filha. Enfim, na conclusão do filme, vemos que ele também se torna um cristão. Mas, para nós vermos alguns contextos bíblicos, em segundo lugar neste momento, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns exemplos bíblicos. Primeiramente, o nascimento de Isaac, um milagre. Em Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 1 ao 7, nós lemos o seguinte texto, para nós vermos exemplos de milagres na palavra de Deus. O Senhor visitou Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que havia prometido. Deus havia prometido para Abraão e para Sara, na sua velhice, que lhes daria um filho, o filho da promessa. E Sara engravidou e deu um filho a Abraão em plena velhice, em uma condição impossível de se ter filhos. No prazo indicado por Deus, Abraão deu o nome de Isaac ao filho, que Sara lhe deu. Abraão tinha 100 anos de idade no momento e Sara 90 anos, quando nasceu seu filho Isaac. Sara disse na ocasião: Deus me fez rir, significado do nome de Isaac, riso, risada. E todos os que souberem disso vão rir comigo, porque, pensa comigo, uma pessoa em sua velhice, em que a sua madre já poderia estar cerrada, e um homem nessas condições dificilmente poderiam ter um filho. Mas, propósito do Senhor, um milagre na vida deles. E aí continuando, e acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria? Sara falando isto. Um filho? É verdade que dei um filho a Abraão, já em plena velhice. Que maravilha!
Um outro exemplo que nós vemos, o nascimento de Jesus, também um milagre. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 31, diz assim: muito em breve, o anjo Gabriel visitando Maria. Muito em breve, você ficará grávida, dará à luz um menino e ele dará o nome de Jesus, o nosso Salvador. Ele será muito importante, será chamado Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre, e o seu reino nunca acabará. Mas aí Maria, devido à sua condição, ela pergunta ao anjo: mas como posso ter um filho? Eu sou uma virgem. Maria já tinha sido prometida em casamento a José, mas ainda era virgem. Como ela poderia engravidar-se? O anjo respondeu: o Espírito Santo de Deus, virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso a criança que vai nascer de você será chamada de Santo e Filho de Deus. Além disso, dentro deste milagre que nós vemos acontecer, um segundo aqui na história de Maria e Jesus, além disso, há 6 meses que a sua prima Isabel está grávida, aquela que diziam ser estéril em sua idade avançada, ficou grávida. Sim, o porquê disto? Porque para Deus nada é impossível. Meus queridos, contexto bíblico, um filme para trazer e ser um exemplo para nós, mas trazendo para os nossos dias e mais próximo de nós. Posso contar para vocês um pouco sobre a minha vida, pois eu sou o filho único sobrevivente de 3 gestações que minha mãe teve. Eu sou do meio e naquela época em que a medicina não tinha tantos recursos, minha mãe ela era acometida de uma enfermidade que ela não conseguia segurar o feto, segurar o embrião, ela não conseguia ir até o fim da sua gestação. E isso aconteceu na primeira gestação. Logo que aconteceu aquilo, o médico conversou com o meu pai e com a minha mãe, falando-lhes para esquecer a ideia de ter um filho em algum dia ou em algum momento, pois ela não poderia ter. Ela perdeu o primeiro, foi quando então ela engravidou-se de mim. Os médicos repreenderam os dois por causa desse descuido que eles tiveram, descuido entre aspas, porque acredito que em tudo havia um plano e um propósito de Deus. E por um milagre, meus queridos, hoje vocês podem me ver. Estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas alguém que passou do tempo de nascer, eu já havia passado do momento de ter nascido, o momento de se ter feito a cesárea e até mesmo já havia virado, sentado dentro de minha mãe. Ou seja, ali era para ter sido o meu túmulo, ali era para ter sido o meu local de morte. Mas nasci, estou por aqui. E depois, minha mãe veio a engravidar de uma terceira, mas que também não pôde resistir. Meus queridos, assim como no exemplo do filme e também em minha vida, alguns podem dizer que é pura e simplesmente sorte. Eu até concordo, mas desde que estes atentem-se também para o que diz as Escrituras. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que se conclui, palavras minhas, ser esta sorte um milagre, pois se ambos vêm de Deus, tanto o milagre não se explica, como também ninguém explica Deus. Ninguém consegue explicar a pessoa de Deus, assim também como define-se um milagre. Milagre não se explica, não tem uma explicação.
O interessante, meus queridos, que tanto você e eu temos algo em comum, pois se nós somos um milagre, é porque antes de tudo nós vencemos uma corrida. Na geração das nossas vidas, quando nós fomos gerados no ventre de nossas mães, nós não vencemos uma corrida armamentista ou uma corrida ideológica, mas uma corrida pela vida, ou seja, o milagre da vida. Por mais que exista condições favoráveis à nossa geração no ventre de nossas mães, mas assim como pude coletar informações com a minha ex-professora de biologia, Juliana, forte abraço à professora Juliana, as condições adversas são maiores, o que tenta nos impedir de sermos gerados no ventre de nossas mães. Então veja, nós somos um milagre. E você, que nasceu, eu e todos nós não nascemos para fracassar, mas ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Enfim, meus queridos, mesmo que nós estejamos passando tantos problemas, esta calamidade que tem nos assolado, sempre haverá um milagre em meio a essas circunstâncias, pois o fato de nós continuarmos a viver, de hoje eu estar aqui ministrando essa mensagem e você tendo a oportunidade de assistir, é um milagre da vida, de você mais um dia ter levantado da sua cama, de mais um dia o Senhor Deus te dar a oportunidade de vida, é um milagre. Acidentes que já aconteceram, circunstâncias inexplicáveis que você já se deparou, enfermidades em que a cura veio de uma forma inexplicável, acidentes em que pessoas saem ilesas. Como que você explica isso? Acontecimentos que parecem obras do acaso, mas não são. São todos ou todas milagres, até porque milagre não se explica, e sim se vive, meus queridos. Em nome de Jesus, esta é a mensagem para nós neste dia, para mim e para você. Eu, você, nós somos um milagre. Viva todos os dias que Deus te der como sendo um milagre, em nome de Jesus.